Convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, no capítulo 3, irmãos. Nós que temos já caminhado aí na carta, estudado aí os 2 primeiros capítulos. E hoje nós vamos dar continuidade aí em Tiago, capítulo 3. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura que farei, do capítulo 3, iniciando também o capítulo 4, até o verso de número 11. Diz assim, pois, a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 3, do verso 1 até o final, entrando no capítulo 4, e indo até o verso 11. Diz assim as Sagradas Escrituras: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada disso, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo
é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós bendizemos ao Senhor pela Tua palavra e pelo privilégio, ó Deus, de agora nos reunirmos para ouvi-la e estudá-la. Clamamos para que Teu Santo Espírito nos dirija, apesar de nós mesmos, que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, dos meus próprios pecados, das minhas limitações. Fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e edifica-nos segundo a Tua bondade. E que assim, ó Deus, o Teu nome, e somente o Teu nome, seja glorificado, e que nós sejamos abençoados pelo Teu ensino. É o que clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Você que está nos acompanhando já nessa sequência, você sabe que, tratando aqui da epístola de Tiago, nós temos feito já pelo menos 2 semanas temas relacionados às características do verdadeiro crente. E uma das questões que Tiago vai tratar é justamente como saber se a sua religião é vazia, se a sua religião é vã. Nós vimos desde o capítulo 1 que ele fala aos primeiros cristãos, aos cristãos das 12 tribos que se encontravam na dispersão. É desse modo que ele começa a epístola, e ele vai dizer que estamos sujeitos às dificuldades, às adversidades, mas que apesar de todas elas, isso tem um caráter benéfico a cada um de nós, que é justamente nos fortalecer como cristãos, nos fortalecer como servos de Deus, de modo que a nossa religião seja uma religião pura e sem mácula, como ele vai dizer aqui no verso 27 do capítulo 1. A religião pura e sem mácula para com Deus é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Nós vemos que aqui o capítulo 1, ele quase que sintetiza tudo aquilo que ele quer nos dizer, e depois ele vai, como o cara é característico da literatura judaica, descascando, né, os assuntos e voltando a tratar deles de uma maneira mais específica. Se você olhar ainda no verso 26 do capítulo 1, ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando do quê? De refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então está tratando disso. Como você sabe que a sua religião é vã ou não? Como saber se a sua fé é bíblica, correta, pura e sem mácula? E como agir corretamente como um verdadeiro discípulo de Cristo? Nós vimos na nossa liturgia que o próprio Senhor Jesus diz que aquele que quer ser seu discípulo precisa, em primeiro lugar, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz para depois segui-lo. Nós vimos também o apóstolo Paulo tratando daqueles que foram alcançados em Cristo e que morreram em Cristo e foram ressuscitados na vitória de Cristo, que devem fazer, pois, morrer a nossa natureza natural, a nossa natureza carnal, e nos despir do velho homem que andava em prostituição, em avareza, em ira, em indignação, em uma série de listinha,
para então nos revestir como verdadeiros discípulos. Isso é lá na carta de Colossenses, na sequência, né, a partir do verso 12, inclusive ele vai dar uma ênfase nesse sentido. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então, uma vez que estamos em Cristo, nós precisamos, através das nossas atitudes, demonstrar que, de fato, estamos servindo ao Senhor e que a nossa religião, de fato, é pura, sem mácula. Ou seja, é uma verdadeira religião. Nós vimos, portanto, então, no primeiro capítulo da Epístola de Tiago, que num contexto de perseguição e dispersão dos crentes, estes foram encorajados a permanecerem firmes apesar das provações. As provações, segundo Tiago, são usadas por Deus para nos conduzir a essa perseverança, para nos conduzir à dependência do próprio Deus e, ao mesmo tempo, à fidelidade cristã. Porque ser fiel quando está tudo certo, tudo bom, tudo direitinho, é fácil. Mas o que ele quer nos chamar a atenção é que os cristãos estão sujeitos a toda sorte de dificuldades. O próprio Senhor Jesus nos disse isso, que nós seríamos odiados no mundo, que o mundo nos perseguiria, mas que deveríamos ter bom ânimo e que deveríamos permanecer até o fim. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. É assim que Jesus ensina, é assim que encontramos também em Apocalipse, quando se trata das igrejas, a ideia da necessidade de perseverar apesar das dificuldades. Em função daquilo que nós já estudamos aqui no primeiro capítulo, nós podemos afirmar então que a religião verdadeira está firmada nessa perseverança, nessa dependência de Deus e na fidelidade cristã diante das situações da vida. E que, como discípulo de Cristo, eu preciso ser fiel diante de toda e qualquer circunstância. Eu preciso ser fiel diante das provações, das privações, das tentações carnais, das limitações, das injustiças, das tribulações, das minhas próprias pulsões, das obrigações e até mesmo das seduções desse mundo. E pastor, como que eu faço isso? Nós vimos que Tiago nos incentiva a pedir sabedoria a Deus. Verso 5 do capítulo 1, observe comigo. Se, porém, algum de vós necessita do quê? De sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E aí, diante desse indicativo de Tiago, para passarmos por essas tribulações todas e continuarmos como verdadeiros discípulos de Cristo, nós precisamos dessa sabedoria. Mas sabedoria que vem do alto. E lá no capítulo 3 e 4 que nós lemos, ele vai fazer um paralelo. E ele diz que muitas vezes nós falhamos porque não sabemos pedir como convém. Nós não pedimos sabedoria para demonstrar dependência a Deus, para mostrar perseverança, para mostrar fidelidade. Nós pedimos sabedoria para esbanjar os nossos próprios prazeres, ele vai dizer no início do capítulo 4. E ao invés de buscarmos a sabedoria lá do alto, ele vai dizer que nós, quando andamos na contramão daquilo que se espera de um verdadeiro Cristo, nós estamos mostrando que a nossa sabedoria não é do alto, mas é terrena. E não apenas terrena, mas é animal e demoníaca. Veja aí o capítulo 3, verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e que mais? Demoníaca. Você não está servindo a Deus, meu amigo. Quando você age mentindo, com sentimentos facciosos, com inveja, ou com práticas que não são condizentes àqueles que deveriam negar-se a si mesmo, com práticas que não são coerentes àqueles que deviam fazer morrer a própria natureza carnal. E aí, nesse sentido, irmãos, depois dessa chamada inicial para vivermos em
em perseverança, dependência e fidelidade a Deus, em mais um momento, Tiago, sempre usando a expressão, né, meus amados irmãos ou meus irmãos, ele começa a tratar de exemplos práticos do dia a dia que apontam para o fato se eu sou verdadeiro discípulo ou não. Usando exemplos do cotidiano, tanto no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, nós vemos aqui no capítulo 3, por exemplo, ele falando do freio de cavalos, para nos ensinar um princípio, falando do leme de um grande navio, situações que eram comuns e que as pessoas tinham conhecimento. E ele usando, portanto, esses exemplos cotidianos e facilmente vivenciáveis, igual ou semelhante à didática do próprio Senhor Jesus, ele leva o leitor a visualizar a situação e observar corretamente a postura de um verdadeiro discípulo de Cristo. Cientes disso, irmãos, nós começamos então a estudar em Tiago, né, de um modo bem simples e eficaz. Nós vemos que ele nos fala sobre as características de um verdadeiro cristão. Você quer saber se você é um verdadeiro cristão? Mesmo diante das tribulações e dificuldades da vida, ele vai então chamar a nossa atenção para algumas características que demonstram que a sua religião é pura, é sem mácula, é verdadeira e que você realmente tem sido um discípulo de Cristo, alguém que tem negado a si mesmo, alguém que tem feito morrer a sua natureza para glorificar, exaltar e engrandecer o nome do próprio Deus. E vimos já a primeira característica do verdadeiro discípulo de Cristo, segundo o capítulo 2, que nós já estudamos, de 1 a 13, é que ele não faz acepção de pessoas. Como Paulo vai nos ensinar, nós devemos olhar cada um como se fossem superiores a nós mesmos. Nós não somos melhores do que ninguém, mesmo porque estávamos todos condenados. Em Colossenses, Paulo, olhando para a igreja de Colossos, fala, vocês antes de Cristo praticavam as mesmas coisas que os ímpios. Só que agora, uma vez que foram alcançados em Cristo, vocês têm que viver de modo diferente. E não há acepção mais de pessoas, como nós vimos lá em Colossenses, não há diferença entre grego, judeu, homem, mulher, bárbaro, cita. Ou seja, Deus, em Cristo Jesus, separou para si representantes de todas as nações. E por isso, então, a primeira característica do verdadeiro discípulo de Cristo é que ele não faz acepção de pessoas. É até triste você pensar na história quando houveram tempos onde você tinham igrejas segregadas. Igreja de pobre, igreja de rico, igreja de pretos, igreja de brancos. Porque a essência do cristianismo é que não há acepção de pessoas. Segunda característica do verdadeiro cristão, que vimos a semana passada, é que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não tem uma fé só da boca para fora. Ah, eu creio em Cristo, sou cristão, eu amo a Jesus, me rendo aos seus pés, tarará. Mas ele produz bons frutos. A fé dele gera obras, é uma fé operosa. Isso ele fala no capítulo 2, do verso 14 a 26. Mas aqui no capítulo 13 ele continua dizendo isso. Quando ele diz, por exemplo, lá no verso 13, acompanha comigo aqui. Lembra que ele já disse para você que se você tem dificuldade, você tem que pedir sabedoria a Deus? Lembra lá que eu falei capítulo 1? Aí no verso 13 aqui do capítulo 13, quem entre vós é sábio e inteligente? Ou seja, quem que já pediu sabedoria a Deus? Então mostre, se você se considera sábio e inteligente, então mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno, o quê? Proceder, o que você vai mostrar? As suas obras. Na visão de Tiago, o verdadeiro discípulo, ele tem um condigno proceder de obras que demonstra que ele recebeu a sabedoria que vem lá do alto. As suas ações, as suas atitudes, as suas posturas diante das adversidades da vida é
o grande quadro de testemunho para saber se você de fato é discípulo de Jesus ou não. Se a sua religião é pura e sem mácula ou não. E aí, irmãos, Tiago, ele pega todos nós. Não tem como fugir. É preciso dizer isso, porque senão você vai falar assim, nossa, eu fui lá, o pastor já falou do meu pecado. Eu estou falando do meu. Porque ele mesmo vai dizer aqui no capítulo 3, que se um homem não tropeça no falar, é perfeito varão. Só que lá à frente, mais à frente, ele vai dizer, no verso 8, a língua, porém, nenhum dos homens é o quê? Capaz de domar. Então, se você falar que você é perfeito varão, como diz João, você já é um mentiroso, porque essa é uma luta de todos nós. Mas não é porque é uma luta de todos nós que não significa que deve ser deixado de lado. Negue-se a si mesmo, disse Jesus. Fazei, pois, morrer a sua natureza terrena, disse o apóstolo Paulo. Eu preciso lutar contra isso. E é por isso, irmãos, que a terceira característica, que é que nós vamos trabalhar hoje, do verdadeiro cristão, é que ele luta constantemente contra as próprias cobiças. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem a consciência de que há uma batalha interna, onde a carne milita contra o espírito, onde o velho homem luta com o novo homem. O velho homem que é inclinado para suas paixões, luta constantemente com o novo homem criado segundo a imagem de Cristo. E se você não tem essa luta, irmãos, então o negócio é pior do que você imagina. Porque se não existe uma luta interna do homem, do velho homem com o novo homem, é porque só existe um homem aí dentro. E esse homem ainda é o velho. Porque se existir só o novo, desculpa te falar, mas você já vai para o céu rapidinho. Porque a partir do momento que nós atingimos a postura de piedade de um glorificado, é porque nós já estaremos no céu. Enquanto aqui é luta. E é uma luta constante contra as próprias cobiças. Então, a terceira característica do verdadeiro discípulo de Cristo é que ele luta contra as próprias cobiças. Então, na sequência da carta aqui de Tiago, ele adverte os cristãos sobre os perigos internos, que são os nossos desejos pecaminosos, os anseios egoístas, ou seja, a nossa própria cobiça, que, segundo ele, revela uma sabedoria que não vem de Deus, mas é um modo de agir terreno, animal e demoníaco. O verdadeiro cristão, ele luta contra as inclinações carnais. Ele começa a dizer isso no verso 4, né? De onde que procedem as contendas que há entre vós? Isso é interessante, porque no final do verso do capítulo 3, ele diz que nós devemos viver em paz, porque nós vamos semear o fruto da justiça para que os promove em paz. Só que nós não conseguimos ter paz nem conosco. A luta é interna. Da onde que procedem as contendas que há entre vós? Ele diz, de onde, senão dos prazeres que militam onde? Na nossa carne. E ele diz, cobiçais, e nada tendes, matais, invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. E aí ele está falando do contexto de convívio social e de todas as nossas realidades. Então, irmãos, se nós não lutarmos contra as nossas próprias cobiças, nós vamos lutar contra os outros. É isso que vai acontecer. Então, o verdadeiro cristão, ele luta contra as suas inclinações carnais. Alguns pastores antigos, diziam que não existe
o cristão Gabriela, né, que eles falavam, o pessoal que gosta de literatura, das novelas mais antigas, vai lembrar. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim que era a Gabriela? Não muda. Não, o verdadeiro cristão, ele muda. Porque ele busca essa mudança em Cristo. Ele luta contra os seus próprios desejos. Então a soberba, a vanglória, a difamação, a confusão, inveja, amargura, sentimento faccioso, mentira, contendas, prazeres carnais, infidelidade, inconstância, desprezo, muito mais está aqui, registrado no capítulo 3 e capítulo 4, que você tem que lutar contra. Tudo isso que eu fiz, essa listinha que eu fiz, semelhante a que Paulo faz lá em Colossenses, é a listinha que está aqui em Tiago, só que de um modo mais implícito. E nós temos que lutar contra tudo isso. Então vamos lá, o verdadeiro cristão, irmãos, vamos tentar caminhar, né, nesses capítulos aí. O verdadeiro cristão, ele luta, em primeiro lugar, contra a exaltação do próprio eu. Verso 1 aí, do capítulo 3. Ele vai dizer, meu irmão, ou meus irmãos, não vos torneis muitos de vós o quê? Mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Qual que é o problema da vaidade humana? Nós queremos sempre ser líderes. Só que o padrão que Jesus diz fala, aquele que quer ser o maior, seja quem? O que serve. Aquele que quer ser grande no reino dos céus é aquele que serve. E ele dá exemplo disso quando diz, eu não sou o Senhor e não vim aqui para servi-los e não lavo o pé dos seus próprios apóstolos. Só que na luta contra as nossas próprias cobiças, até mesmo como cristão, nós queremos ser mestre. E ele diz assim, não desejo isso não. Porque se você desejar ser mestre, você vai ser cobrado como mestre. Então, na luta contra a nossa cobiça, a primeira coisa que nós temos que lutar é contra a exaltação do meu próprio eu. Você pode até ser chamado e dotado pelo Espírito Santo para exercer alguma função. Só que na postura dessa função não faz de você melhor do que o outro. Você tem que fazer essa função de mestre que porventura Deus te colocar, fazer isso de uma maneira que você sirva. E aí é uma luta, irmãos. Porque tem pessoas que desejam galgar posições, muitas vezes dentro de um contexto eclesiástico, de igreja, não para servir a Deus, mas para exaltar o próprio eu. Tem gente que pensa que a igreja tem plano de carreira. E aí ele chega e fala, nossa pastor, já estou aqui não sei quanto tempo, não sou nada aqui ainda, não sou diácono, não sou nada. E aí tem igrejas que ao invés de combater essa postura da exaltação do eu, ela exalta mais ainda. Aí pega e dá um cargo pro cara, a primeira coisa que ele faz, vai lá, compra um terninho no brechó e uma malinha de couro. Tem nada dentro. Aí vem lá o bichão, uma malinha de couro. Você pergunta assim, eu posso ver o que tem? Ele falou, não, aqui é só mistério. Não tem nada. Mas é só para se aparecer. Você põe um cara de diácono, o cara estoura o peito. Você põe o cara de presbítero, você chama o cara para vir aqui celebrar a Santa Ceia, que é a expressão, irmãos, mais humilde que deveria ser de um homem cristão. É servir a ceia. Porque sabe o que significa? Que ele é o seu garçom. Que ele vai pegar a bandeja e vai te servir, não é isso? Então pega o irmãozinho mais simplesinho da igreja, mais humildezinho em todos os sentidos, e o presbítero vai servi-lo. A ceia, dentro do contexto eclesiástico, deveria ser uma cerimônia de humilhação. Só que o cara não. O cara chega, estufa o peito, o botão se arrebentar, cega alguém. Né? E aí ele vai. Como se ele fosse alguma coisa. Ele não é. Você precisa lutar contra a exaltação.
E aí você fala, e o pastor? O pastor é o último que serve os garçons. Porque depois que os apóstolos foram, os presbíteros foram distribuir a ceia, eles voltam, aí quem que serve eles? Mas o pastor? É. Porque é o pastor servindo aos garçons. Então eu sou pior que o garçom. Se eu estou servindo o garçom, eu sou pior que ele. É uma visão, um quadro que deveria apontar para humilhação. Só que a igreja é tão vaidosa e tão miserável que ela consegue fazer do culto de ceia uma pompa miserável da exaltação do eu. Aqui, graças a Deus, a gente sempre combateu isso. A nossa mesa é uma mesa simplesinha, nós não estamos colocando nenhum tipo de adereço. É só as bandejas. Porque tem igreja que, pelo amor de Deus, todo ano tem que gastar não sei quantos R$1.000 para comprar um arranjo diferente de mesa. Isso é cristianismo? Não, isso é exaltação do eu. Aqui a gente ainda trabalha com um culto fazendo parte de uma liturgia simples. Mas tem algumas igrejas que vão, irmãos, que é o evento. As mulheres fazem fila no cabeleireiro e não pode usar a mesma roupa que usou na ceia do domingo do mês anterior. Porque seria uma vergonha. Mas eu vou com a mesma roupa do mês anterior? Você está indo lá para se aparecer ou para participar da comunhão do Senhor? Nos chamados cultos fechados de ceia, na verdade o que você tem é uma grande exaltação do eu. Você tem que pôr mais cadeira atrás do púlpito do que na frente do púlpito, para poder dar a oportunidade do cara subir e sentar aqui no altar. Não tem altar na igreja cristã, meu amigo. O véu foi rasgado. Mas a exaltação do eu faz com que o exemplo mais lindo do cristianismo de humildade se transforma numa miserável culto da exaltação do eu. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele luta contra as suas próprias cobiças. E a primeira luta dele é contra a exaltação do próprio eu. Veja ainda o que diz o verso 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. A gente consegue, irmãos, se vangloriar com o nosso pecado. A inveja amargurada, o sentimento faccioso, é motivo de vanglória para nós. Não vou mesmo com a cara dele. O que é isso? Exaltação do meu eu. E Jesus diz, negue-se a si mesmo. Verso 16 do capítulo 3. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie do quê? Coisa ruim. Aonde o eu é exaltado, o fruto só vai ser coisa ruim. O apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3 da primeira epístola, falando da carnalidade, ele diz, isso gera divisão na igreja. A carnalidade, a infantilidade, a imaturidade, é tudo exaltação do eu. Como cristão, eu preciso lutar contra a exaltação do eu. No capítulo 4, inclusive, verso 6, ele vai dizer assim, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Lutar contra a exaltação do eu é o primeiro ponto aqui da luta do verdadeiro cristão. Irmãos, isso não é fácil, não estou falando que isso é fácil.
Mesmo porque, dependendo da situação, você chega e fala assim, pastor, eu estou disposto a ajudar. Aí você fala, então conversa lá com o presidente da junta diaconal lá, ele vai te indicar alguma coisa. Aí o cara volta todo ofendido. Eu fui lá querer ajudar lá, o pastor mandou eu falar lá com o outro lá. O cara falou assim, vai ter mutirão de limpeza sábado. Olha que miserável. Eu vou vir lá limpar a igreja. É verdade, você não pode vir, você é o cara. Mas a Bíblia diz, Deus resiste aos narizes empinados, aos soberbos. Então, se você quer saber se a sua religião é verdadeira, comece a observar como que está o processo aí da exaltação do seu eu. Tem igreja dessas que tem mais cadeira atrás do púlpito do que às vezes até na frente do púlpito, que se o cara vem na igreja e se o pastor não convida o miserável para sentar lá atrás, ele sai ofendido. O que é isso? Exaltação do eu. Cuidado, irmãos. Para a sua religião ser pura, sem mácula, você tem que se parecer com Cristo. E como característica, você tem que lutar contra as suas próprias cobiças, dentre elas a exaltação do eu. Segundo ponto, ainda dentro da terceira característica. Nós vimos aí só o verso 1 do capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior perigo. E aí do verso 2 até o verso 12, ele vai falar da segunda luta que você tem que ter. Que é o mau uso da língua e o uso da língua para o mal. São duas situações distintas. Nós vimos no texto lá de Colossenses que eu tenho como despir das palavras obscenas, acho que é o termo que ele usa lá. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá para relembrar. Veja lá, Colossenses 3:8. Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, aí ele já começa aí. Maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E a mentira que vem no verso 9. São pecados da língua. O mau uso da língua, irmãos, é quando eu falo palavrão, é quando em vez de louvar a Deus eu reclamo de Deus. Isso é o mau uso da língua. E fazer o uso da língua para o mal é quando eu difamo o irmão, quando acontece a maledicência, a minha maldade. Eu já chego assim e falo assim, olha, não é que eu estou falando mal, Deus sabe. Aí você viu, aí você vomita. O verdadeiro cristão, ele luta contra o mau uso da língua e o uso da língua para o mal. Volte lá para Tiago. Verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pormos freios na boca de cavalos para nos obedecermos, também lhe dirigiremos o corpo. O que Tiago está falando? Cara, põe um freio na sua boca. Nessa luta contra a sua cobiça, a sua carnalidade, se você sabe que você está tendo mau uso da língua e usando a língua para o mal, põe um freio. Luta contra isso. Pastor, não sei o que eu faço. Peça sabedoria lá do alto. Não foi assim que ele começa a nos dizer lá no capítulo 1?
Você precisa de ajuda? Peça, mas peça com fé. E nada duvidando. E a sabedoria do alto, ela vai vir. Porque a sabedoria do alto, segundo ele vai dizer aqui no verso 17, ela é pura, ela é pacífica, ou seja, ela não fala mal do outro. Ela é indulgente, ela fica quieta. Ela é tratável, ela é plena de misericórdia, de bons frutos. Ela é imparcial e sem fingimento. Ela promove a paz. Só que nós temos um comichão, irmãos, terrível. Eu digo a partir de mim, estou falando, a palavra de Deus confronta o meu pecado. E quantas vezes eu falo, puxa, eu não devia ter falado o que eu falei. Eu usei a minha língua para o mal. E eu preciso lutar contra isso. O problema é que muitas vezes você chega para alguns cristãos, ou alguém que se diz cristão, você fala assim, fulano, você está usando a sua língua para o mal. Ah, e daí? Eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Não gostou? Problema de quem ouviu. Isso é característica de um verdadeiro cristão? Não, essa sabedoria, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Ela não é pura. Fulano está falando muito palavrão. Ah, falo mesmo. Não é compatível àquele que morreu em Cristo e foi ressuscitado com Ele. Pode ser que um dia lá o cachorro te morda e você solta o negócio. Mas, nossa, misericórdia. Pede perdão até pro cachorro que você xingou. É um deslize. É uma situação que aconteceu. Agora tem cristão não. Que é característica dele, é rotina. Irmãos, eu tenho situações vividas até no gabinete que eu estou conversando com um crente que às vezes vem conversar comigo, ele solta palavrão um atrás do outro, nem percebe que está falando palavrão para mim. Se ele não tem o filtro nem comigo, no momento de aconselhamento pastoral, eu fico imaginando esse cara no dia a dia. É compatível alguém que se diz verdadeiro discípulo de Cristo? Não. Coloque um freio. Lute contra o mau uso da língua e o uso da língua para o mal. O que mais que ele continua dizendo aí? Observai, verso 4, igualmente os navios, sendo tão grandes e batidos por rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ou seja, aprenda a dirigir a sua língua. Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo, contamina o corpo inteiro. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que na nossa língua está o poder de vida e de morte. Eu preciso saber utilizar bem a minha língua. E como cristão, eu preciso refreá-la. Volte para o capítulo 1, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de fazer o quê? De refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. No capítulo, como vimos, capítulo 1, verso 26, agora veja capítulo 4, verso 11. Ele vai voltar isso mais à frente, né? Apesar que aqui ele está iniciando mais um tema, mas ele fala da mesma coisa. Ele diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Capítulo 5, verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Veja qual que é o problemão dessa língua aqui. Tanto que ele repete desde o primeiro capítulo até o último capítulo, falando para que você tome cuidado
com o mau uso da língua e o uso da língua para o mal. O cristão que luta contra a sua própria cobiça e, consequentemente, luta contra o mau uso da língua e o uso da língua para o mal, ele evita as críticas. Ele evita a difamação, a maledicência, o amaldiçoar. O seu alvo é usar a língua para a busca da paz. Veja aí o capítulo 3, verso 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Agora, quem usa a sua língua de maneira má e usa a sua língua para o mal, ele promove paz? Não, ele não promove paz. Ele promove contendas, confusão, iras, facções, sentimentos amargos. É uma situação que nós não podemos deixar, irmãos, passar. E é uma situação que, inclusive, nós podemos ajudar uns aos outros. Nós não podemos normatizar quando nós falhamos com a nossa boca. Como é, no verdadeiro discípulo, como que é constrangedor. Já falei muita coisa que eu nunca devia ter falado. Já usei expressões com a minha esposa, com minhas filhas, meu filho, que eu nunca devia ter saído da minha boca. E que vergonha que isso dá depois. Que constrangimento para você pedir perdão por uma besteira que você falou. Mas faz parte da luta. O problema é quando eu normatizo isso e continuo sem lutar. Porque isso não é característica de um verdadeiro discípulo. Terceira característica do verdadeiro discípulo de Cristo, ele luta contra as suas próprias cobiças. Ele luta contra a exaltação do eu e ele luta contra o mau uso da língua e o uso da língua para o mal. Tiago chega ao ponto de dizer que nós somos miseráveis, né? Ele diz que essa língua, verso 8, ela é carregada de veneno mortífero. E ela diz mais, verso 9, com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os irmãos, os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca sai bênção e maldição. E aí ele diz, meus irmãos, não é o quê? Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Nós não podemos normatizar isso, deixar como se isso fosse normal. Não é conveniente que seja assim. Nós precisamos lutar contra o mau uso da língua e o uso da língua para o mal. Eu vou parar hoje por aqui, irmãos. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai ainda continuar com essa mesma perícope. São 8 pontos. Nós estudamos 2. Mas hoje eu quero que você saia daqui ciente que, como um verdadeiro discípulo de Cristo, você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que fazer morrer a sua natureza terrena. Você tem que lutar contra a sua própria cobiça, os seus próprios desejos. Nós vamos voltar a falar sobre isso, mas hoje, dentro dessa luta contra a sua própria cobiça, nós temos 2 tarefinhas. Primeira, lutar contra a exaltação do eu e lutar contra o mau uso da língua e o uso da língua para o mal.